Vamos entrar logo no assunto. Oi, quem está falando? Letícia? Boa noite. Letícia, boa noite. A sua voz está baixinha. Você quer me dizer alguma coisa ou só comentar? É porque o Wanderson não tá acionado na turma. Ele pediu para você colocar o Wanderson. O Wanderson, Letícia, já tem, desde o início está acontecendo a mesma coisa. Ele mandou um e-mail para mim, dizendo, e eu já respondi acho que 2 vezes ao e-mail, o problema não é que ele está adicionado na turma, só que ele está adicionado com o e-mail do, se não me engano, quer ver, é fácil olhar aqui, só pôr o nome que vai aparecer, quer ver? Olha lá, Wanderson Lucas 52 Yahoo, ele tem que usar o e-mail do Yahoo para poder entrar. Ele está usando do Gmail. E eu tentei cadastrar ele aqui com o e-mail do Gmail e não consegui. Quer ver? Eu vou fazer agora só para você ver. Tomara que consiga, mas eu tentei. Quer ver? Wanderson, do Gmail dele é o mesmo, só muda o Gmail. Quer ver? Wanderson Lucas @gmail. Foi possível localizar a correspondência. Isso porque a gente usa o Teams do Cefet, né? E ele tem que ser com o e-mail do Cefet. E o e-mail que está cadastrado no Cefet não é o Gmail, é o Yahoo. Entendeu? Entendi. Eu vou falar com ele. Mas nessa aula você não consegue adicionar ele não, né? Não tem. É o que eu tentei fazer aqui, cara. Se ele tiver o e-mail, aquele que tem a, como é que fala? Matrícula, né? Mas aí, se ele colocar, se ele me passar o e-mail que tem a matrícula, dá também, mas ele tem que entrar com esse e-mail da matrícula dele, que ele também está cadastrado no Cefet com o e-mail da matrícula, aquele que tem o número da matrícula e tal, entendeu? De qualquer forma, eu não tenho como. Eu perguntei para ele aqui qual que ele usa, ele falou que é o Yahoo mesmo. Pois é, o Yahoo está aqui. Então, a questão não... Ele tá cadastrado aqui com o e-mail do Yahoo. Você viu aqui, cara. Eu já te mostrei aqui, você viu? Olha aqui, ó. Yahoo, quando eu digito o nome dele, acabo digitando, aparece o e-mail lá como convidado. Entendeu? Ele aqui, ó. Ele está, inclusive, aqui embaixo. Eu vou mandar um clique para ele entrar. Vamos ver se dá aqui. O e-mail do Yahoo. Mandei um clique, que está sendo ligado para ele, ele vai tentar entrar, e provavelmente ele vai entrar. Tá certo? Aí, eu acho que ele conseguiu entrar. Pois é, agora conseguiu. Nem sei por que conseguiu e antes não. Beleza, então está resolvido, graças a Deus, né? Bem, gente, o assunto da aula de hoje está no PowerPoint, é esse assunto aqui. Ó. Nós vamos começar estudando a célula retificadora básica. Vamos começar bem do comecinho aqui. É isso aí, ó. Tá ouvindo bem? A aula de hoje vai ficar por conta disso e ela está lá na apostila também, na parte inicial da apostila, do capítulo sobre retificadores. Antes de colocar a imagem aqui, eu vou chamar a atenção. O que é célula retificadora básica? A célula retificadora básica, como o nome está dizendo, é célula, né? Célula é uma pequena parte de um todo. Então, é uma parte que existe em todos os retificadores. Qualquer que seja o retificador, tenha a célula, que a gente chama de célula retificadora básica. E se a gente estuda detalhadamente a célula retificadora básica, quando a gente for estudar qualquer outro retificador, qualquer retificador que seja monofásico, meia-onda, onda completa, trifásica, etc., controlado ou não controlado, fica muitíssimo mais fácil,
Porque as particularidades que teriam lá, a célula retificadora tem. Né? Então, para acrescentar, é o quê? É mais uma ou outra célula retificadora lá no conjunto. Por exemplo, se você vai estudar um retificador monofásico de onda completa, tem, se for aquele com center-tep que vocês estudaram ano passado, ele tem 2 células retificadoras básicas. Se você for estudar um retificador trifásico de meia onda, tem 3 células retificadoras básicas. E vai por aí. Então, se a gente estuda a célula retificadora básica, a gente já mata metade do problema. Certo? Por isso que a gente vê a célula retificadora básica aqui. Tem professor que não gosta de fazer isso, vai estudando cada retificador e não identifica a célula retificadora básica, não. Mas isso é só uma postura, cada um faz do jeito que acha melhor. Eu acho que esse jeito é melhor. Até agora tem dado certo. Então, vamos ver o que é uma célula retificadora básica. Vocês podem, gente, me interromper a hora que vocês quiserem, se não estiver entendendo ou não tiver ouvido o que eu falei, tá? Então, vamos lá. Todo o sistema de retificação, ele parte de uma fonte, né? Então, o primeiro bloco de uma célula retificadora é a fonte, que é uma fonte alternada. O segundo bloco, o segundo elemento, né, é chamado de elemento retificador ou dispositivo de chaveamento. E o terceiro, obviamente, é a carga. Então, você pega a fonte e, através da conexão efetuada pelo elemento retificador, que pode ser um tiristor ou um diodo, tá certo? O mais comum para a gente considerar é o tiristor. Depois eu explico por quê. Então, é a fonte, o elemento retificador e a carga onde vai ser aplicada a energia, no caso, já na forma de uma tensão contínua. Então, a fonte é uma fonte de corrente alternada, que pode ser monofásica ou não, mas a célula retificadora básica é monofásica, porque é tudo básico. E o circuito completo fica esse aí. Ó. Então, isso aí que vocês estão vendo é uma célula retificadora básica. Isto é, uma fonte de tensão alternada, senoidal, o tiristor, o elemento tiristor, e uma carga que a gente chama de carga genérica. O que é uma carga genérica? É uma carga que é constituída pelos 3 elementos que compõem de uma forma completa qualquer carga. Você pode ter uma carga só que tenha a indutância, por exemplo, uma que tenha só a resistência, e uma outra que tenha só o E. Tá certo? Por exemplo, se você for fazer um carregador de bateria, o E é a bateria que você está carregando. O R é a resistência em série que existe lá, assim como o L seria um indutor de aplanamento que faz com que a corrente que está carregando a bateria não seja muito irregular. Né? Se você, por exemplo, tiver um motor de corrente contínua, a carga é a armadura do motor de corrente contínua. Em que sentido? O L é a indutância da armadura. O R é a resistência do circuito interno da armadura, a resistência ômica, constituída pelas escovas, pela resistência dos fios. Tudo que tiver no caminho da corrente lá na armadura tem uma resistência, de uma maneira geral, muito pequena, mas ela existe. E o E é a força contra-eletromotriz que a armadura produz quando o motor está girando. Entendeu? Mas você pode ter um retificador alimentando só uma carga resistiva. Por exemplo, um retificador ligado a um aquecedor, por exemplo. Lá não tem mais nada. Lá não tem o E, não tem o L. Né? A carga mais comum que existe industrialmente é a carga RL. É um R geralmente desprezível e um L que representa a indutância. Porque os circuitos, normalmente, eles têm essa configuração. Então, quando a gente estuda a célula retificadora básica e considera a carga genérica, a gente já resolve o problema para qualquer tipo de carga que tem. Aí, quando você tiver um retificador específico, é só considerar a carga dele. Se ela por exemplo, se ela é constituída apenas pelo L, ou apenas pelo R, ou LR, ou o conjunto das 3. Quer dizer, vai haver uma combinação aí de 1 até 3. E o elemento retificador, deixa eu dar uma tossida aqui. Desculpe, tá, gente? Pigarro aqui. O elemento retificador é aquele dispositivo de chaveamento que vai deixar a corrente passar só num sentido, para poder garantir que a corrente na carga seja unidirecional. Ele pode ser um diodo ou um tiristor, ou um SCR.
A genérica que a gente considera é um tiristor. Por quê? Porque se a gente considera um tiristor, é válido também para o diodo. Por quê? A diferença no circuito entre um tiristor e um diodo é que o diodo vai conduzir assim que a tensão do anodo fica positiva em relação ao cátodo. Basta isso, ele conduz. Já o tiristor, o SCR, ele precisa disso e de um pulso aplicado ao gatilho dele. Entendeu? Então, se você já estuda considerando um componente que, além de conduzir, além de que, para conduzir, precisa da polarização direta, vai precisar de um pulso, então você já está vendo uma situação mais complexa e, se você tiver um diodo lá, fica muito mais simples. Tá certo? Por isso que o estudo da célula retificadora básica, se ele for feito de uma forma completa, ele já mata todos os casos, simplifica o estudo para todos os outros tipos de retificadores. Então, hoje nós vamos fazer isso, estudar o funcionamento da célula retificadora básica. E a vantagem para nós é que você já sabe muito bem como funciona o retificador. Por quê? Porque vocês já estudaram o retificador no semestre passado, em analógica, ou no outro anterior, não sei dizer, usando diodos, né? Você sabe como funciona o retificador mono, alfático de meia onda, de onda completa, em ponte, etc. Né? A diferença aqui é que nós vamos ver com a carga genérica, né, que é o RLE, e é um tiristor. A diferença é essa, tá certo? E mais tarde vai ter uma diferença maior, é que a gente vai estudar os retificadores polifásicos. Talvez seja novidade para vocês, eu não sei, é a maneira de analisar, que é a seguinte. Eu vou colocar aqui embaixo esse plano cartesiano aqui, ó, e nesse plano cartesiano eu vou desenhar a forma de onda da fonte, da tensão de entrada, que eu estou chamando de V de T, certo? V de T, ou VS. Então, essa senoide aqui, ela já toda caracterizada, né, com os intervalos, a identificação dos instantes principais, né, e o valor de pico, vou pôr o valor de pico aqui, ó. Então, é a senoide que está representando a tensão de entrada. Eu vou usar também, só por questões didáticas, um outro plano cartesiano, que é esse aqui, ó, esse amarelo, e ele fica localizado sobre o plano original, posicionado de tal forma que o zero dele, o zero aqui, esse ponto aqui, ó, de 0 volt, ou zero qualquer coisa que ele esteja representando, que pode ser corrente ou tensão, etc., fique localizado assim, acima desse eixo de baixo, num valor equivalente ao R. Vocês vão ver que é uma forma didática de representar, porque eu posso comparar os valores de uma maneira bastante assim, intuitiva. Então, veja bem, tem dois planos cartesianos. Um, o preto, que vai representar, não só, mas por enquanto, a tensão de entrada. O amarelo, que vai ser colocado aqui, foi colocado aqui, que vai representar só, por enquanto, a corrente IO. Tá? Isto é, a corrente que vai circular na carga aqui. Ó. Tá certo? Vamos então continuar. Antes de continuar, veja o seguinte. Para o tiristor entrar em condução, ele precisa estar polarizado diretamente. É o pré-requisito mais importante. Se fosse um diodo, bastava isso. Sendo um tiristor, é necessário, é fundamental isso, e um pulso aplicado no gatilho dele. Mas se ele não tiver polarizado diretamente, não adianta aplicar o pulso no gatilho dele, que não vai conduzir. Então, vamos ver que hora que esse tiristor vai poder estar polarizado diretamente. Tá certo? Imagine, por enquanto, que ele não vai estar conduzindo. Digamos que eu não apliquei pulso, ele está totalmente aberto, quer dizer, é uma chave aberta. Tá? Uma chave aberta colocada entre esses dois pontos que ele está colocado aqui. Né? E essa chave, ou ele colocado entre esses dois pontos, vai enxergar esse circuito aqui que eu estou percorrendo. Olha. Concorda? Ele, quando olha para fora, ele vai enxergar uma fonte alternada, que é representada por essa senoide, uma outra fonte, que é uma contínua, ligada em série com ela, um resistor no qual não tem queda de tensão nenhuma, porque não tem corrente, porque o tiristor não está conduzindo ainda, e um indutor, pelo mesmo motivo, não apresenta queda de tensão nenhuma. Na realidade, o tiristor,
ele vai enxergar só as duas fontes. É o que tem para ele naquele momento, duas fontes. E quando você tem duas fontes ligadas em série, como está aqui, ó, a resultante é a somatória dos valores dela, não é isso? Você tem fonte em série, fonte de tensão em série, você viu lá em circuito elétrico. A resultante é o valor de uma somado algebricamente com o valor da outra. Não é isso? Algebricamente. Quando a gente diz algebricamente, é porque considera-se os valores instantâneos e as polaridades. Principalmente as polaridades para definir uma coisa importante, se é soma ou subtração. Observe que, olhando pelo lado do anodo, observe bem, eu quero saber o que isto é, o que esse ponto enxerga em relação ao de cá. Quando a gente está pensando em tensão, a gente está pensando em diferença de potencial. Então, se é diferença de potencial, existem dois pontos. É um ponto em relação ao outro. E quando a gente expressa lá do símbolo uma tensão, usando símbolos, a gente está comparando um terminal com o outro, um ponto com o outro. E a gente, quando diz que um tiristor está polarizado diretamente, ou um diodo está polarizado diretamente, eu estou dizendo que o anodo está positivo em relação ao cátodo. Então, o que eu quero saber é o que está acontecendo do anodo em relação ao cátodo. Então, o que eu vou verificar é que eu estarei aplicando ao anodo em relação ao cátodo. Se eu estiver ligando o osciloscópio, por exemplo, entre esses dois terminais, o polo vivo do osciloscópio é colocado no anodo e o terra, o GND, no cátodo. Por quê? Porque eu quero mostrar, eu quero verificar o que está acontecendo, o que vai acontecer em termos de tensão do anodo em relação ao cátodo. Tá certo? Assim sendo, veja bem, no primeiro semiciclo, eu tenho essa parte de cima positiva, tá certo? Em relação à de baixo. Então, imagine isso aqui como uma fonte contínua, com positivo em cima e negativo embaixo. Esse negativo está ligado no negativo da outra, cara. Quando você tem duas fontes, negativo com negativo, a resultante entre elas, isto é, a resultante que vai aparecer entre esse ponto que eu estou colocando a seta aqui, em relação a esse outro ponto que eu estou colocando a seta aqui, ó, é o valor da maior tensão menos o valor da menor com a polaridade da maior. Então, se eu verificar ponto a ponto o valor da senoide, que está positivo em cima e negativo embaixo, e somar algebricamente com essa aqui, eu tenho o que o osciloscópio vai enxergar, vai mostrar, o que o tiristor vai enxergar. E no semiciclo negativo? Semiciclo negativo, da tensão VS, ou V de T, é o negativo em cima, o positivo embaixo. O positivo está ligado no negativo. Agora eu estou com série aditiva, a resultante é a maior menos a menor. Certo? E fazendo essa composição ponto a ponto, eu sei o que o tiristor vai enxergar. É trabalhoso fazer isso. Existe uma maneira mais simples de fazer. Qual seja, é considerar que a tensão contínua é o eixo da tensão alternada. Por quê? Porque a somatória de uma alternada com uma contínua o valor, não, tem a forma da alternada. Na realidade, se você soma a tensão contínua com qualquer outra tensão, seja contínua ou não, alternada ou não, triangular ou não, quadrada ou não, a resultante de uma tensão com outra, sendo uma contínua, né, a contínua é o eixo da outra, porque a contínua, lá no plano cartesiano, pode fazer a outra subir ou descer. Depende da polaridade do valor dela. Na realidade, a tensão entre esse ponto e esse ponto aqui, ó, e esse aqui, é o valor dessa tensão aqui, ó, mais esse outro, ponto a ponto, né? Então, se eu coloco como eixo da tensão alternada à tensão contínua, eu fico sabendo, eu fico sem preocupar com detalhes, qual que é a tensão que o tiristor vai enxergar. Agora, vamos fazer por ponto aqui para vocês verem. Olha, por exemplo, pega esse instante inicial aqui, ó. Nesse instante inicial, ômega-t igual a zero, estou vendo aqui, ó, essa tensão está no zero. Não tem tensão nenhuma aqui, ó, 0 volt. O que o tiristor vai enxergar? Se tem zero aqui, mas tem essa, o tiristor vai enxergar essa.
Se eu pôr um voltímetro, parar o tempo ali, pôr um voltímetro que meça, tem a condição de medir com o tempo parado, né? A tensão daqui para cá, desse ponto aqui, anodo para cátodo, ele vai marcar o E, qualquer que seja o valor do E. Tá certo? Por quê? Porque a outra é zero, zero com E é E. Só que é para baixo. Por quê? Porque o negativo está indo no ponto de referência, no polo vivo do osciloscópio. Então, vai ser, na realidade, é menos E. Menos E. Quer dizer, é porque o negativo está ligado no lado esquerdo aqui, ó, e o positivo no lado direito. É o mesmo. A diferença de potencial que existe naquele instante entre esses dois pontos é o E. Negativo do lado esquerdo, no anodo, e o positivo do cátodo do lado direito. Só isso. Tá certo? Porque a outra não existe naquele momento. Essa fonte aqui está passando pelo zero em termos de tensão, ela não existe. Então, o que vai estar acontecendo nesse instante aqui? Nesse instante aqui, ó, o tiristor está polarizado reversamente com a tensão E. Portanto, ele não vai conduzir. Portanto, não adianta eu fazer nada com ele, aplicar pulso nele, nem nada, porque está polarizado ao contrário. Agora, vamos pegar um outro instante, que é esse aqui, ó. Esse instante aqui, ó. Observe nesse instante que a senoide está com um valor instantâneo. Se eu parar o tempo ali, eu vou ver que a senoide está com um valor instantâneo igual ao valor do E. Quer dizer, por coincidência, é o ponto que eu coloquei o outro plano cartesiano, que eu localizei o outro plano cartesiano. Então, veja bem, esse ponto aqui, ó, nesse ponto aqui, a tensão da fonte é igual à tensão E. Vamos dar um valor numérico aqui só para ter números, para facilitar o entendimento. Suponha que seja 50 volts, que o E seja 50 volts. Se o E for 50, né, o eixo aqui está localizado nessa escala preta aqui, no ponto equivalente a 50. Tá certo? Aí, quando a senoide aumentando de valor chegar nos 50, os dois valores serão iguais, que é esse ponto que eu estou indicando, que eu estou escolhendo, arbitrando a escolher aqui. Ó. Então, naquele ponto, o valor instantâneo da senoide é 50 volts positivos. Quer dizer, daqui, desse ponto em cima aqui, ó, em relação de baixo, eu tenho um valor de 50 volts. É como se tivesse uma fonte contínua ali com 50 volts, com um negativo ligado no outro negativo. Duas fontes de 50, negativo com negativo, tem uma como é que fala? Uma resultante igual a zero. É 50 menos 50, porque é negativo com negativo. Então, a diferença de potencial que vai aparecer entre anodo e cátodo é zero. Não existe tensão naquele instante. E até aquele instante era negativa. Então, ela era negativa, foi ficando cada vez menos negativa, até chegar naquele momento que ela ficou igual a zero. Obviamente, a partir daquele ponto, com a tensão senoidal aumentando, continuando a aumentar, ela fica maior do que o E. Aí ela passa a ganhar na história, né? A resultante que vai aparecer, que é maior menos a menor, vai ser a senoide menos a tensão contínua. Quer dizer que a partir daquele ponto, esse lado daqui, onde eu estou com a seta, fica positivo em relação ao outro lado aqui. Ó. A partir daí, o tiristor, ou se for um diodo, fica polarizado diretamente e poderá conduzir. Tá certo? Esse ponto a gente chama, vamos chamar lá nas nossas análises de alfa 1. Tá certo? Nós temos aqui ó, o alfa 1, o alfa 2. Alfa 2, observe que o alfa 2 está do outro lado quando a senoide estiver diminuindo. Quer dizer, o alfa 2 é definido, gente, como o ponto a partir do qual o tiristor fica polarizado reversamente. Por quê? Porque a partir de alfa 2, a senoide fica menor que E. Quer dizer, a tensão senoidal é menor do que a outra passa a predominar. Enquanto a senoide for maior, a senoide predomina. Isso acontece a partir de alfa 1. Durante um certo período, ela fica maior. Alfa 2 é o último momento, digamos, que ela ainda pode ser considerada como predominante. Na realidade, não é, né? Porque naquele instante, exatamente naquele instante, os dois valores são iguais, a resultante é zero. Em alfa 1 e alfa 2, a tensão no tiristor é zero. Não adianta nem aplicar a pulso que ele vai disparar. A gente não considera esses instantes assim,
que são limites entre duas situações transitórias, transita de uma situação para outra, né? Quando a gente fala que alfa1 é o ângulo a partir do qual eu posso considerar que o tiristor está polarizado direto, e alfa2 é o ponto a partir do qual o tiristor deixa de estar polarizado diretamente. Tá certo? Agora, por que é importante conhecer esses pontos? Porque no intervalo entre alfa1 e alfa2, se for um diodo, ele vai estar conduzindo. Se for um tiristor, ele vai poder entrar em condução. Vamos considerar o tiristor, porque na célula retificadora básica, estou utilizando um tiristor. Significa que, a partir de alfa1 até alfa2, se eu aplicar um pulso ao tiristor, ele vai entrar em condução. A gente diz que ele vai disparar. Ele vai passar de ser um dispositivo de resistência interna infinita para um dispositivo de resistência interna nula. Certo? Quando ele tinha resistência interna infinita, ele era uma chave aberta, a tensão que aparecia sobre ele era a tensão que o circuito estava impondo sobre ele, que, conforme eu falei, era a soma algébrica dessas duas tensões. A partir da hora que ele entra em condução e passa a estar plenamente condutor, com a resistência interna zero, ele pode ser considerado um curto-circuito, idealmente falando. Bem, se ele é um curto-circuito, o que vai acontecer? Veja bem, se eu coloco um curto-circuito aqui, ó, nesse barramento todo onde eu estou percorrendo aqui, ó, eu estarei pegando essa tensão aqui, ó, e ligando ela na saída, que é o que acontece com o retificador. Quando o elemento retificador entra em condução, a tensão da fonte vai para a saída. E quando ele não está conduzindo, não vai nada para a saída. Certo? Como eu estou considerando um tiristor, vamos estabelecer um outro instante aqui, ó, que é esse aqui, gente. Ó. Esse instante aí. Que instante é esse? É um instante que eu estou escolhendo arbitrariamente para fazer o tiristor entrar em condução. Como que é isso? Eu vou aplicar um pulso no gatilho dele nesse momento. Entendeu? Aí ele vai entrar em condução. Por que vai entrar em condução? Porque está sendo satisfeitas as duas condições para ele entrar em condução. Primeira, está polarizado diretamente. O que aconteceu a partir de alfa1. Então, esse ângulo aí é pós-alfa1. Não pode nunca ser escolhido antes de alfa1. Então, eu já escolhi depois de alfa1 porque eu quero que ele dispare e, para isso, eu sei que ele tem que estar polarizado diretamente. Essa é a primeira condição. A segunda é eu aplicar um pulso nele. Então, vai haver ali um circuito de comando, eu não estou representando, porque eu não estou trabalhando com isso agora, né? Eu estou estudando a célula retificadora básica. Então, o circuito de comando vai enviar um pulso para ele, naquele momento, e ele vai disparar, entrar em condução e virar um curto-circuito. Aí passa a ter corrente nessa malha aqui. Ó. Por quê? Porque ela se constituiu, ela não existia, porque estava aberta, agora ela existe. E o que essa malha nos apresenta? Uma fonte de tensão, um curto, que eu posso pôr um fio aqui e esquecer dele, uma indutância em série com a resistência, em série com a fonte. É um circuito razoavelmente complexo. Como é que eu vou analisar um circuito que tem uma fonte de tensão, um indutor, um resistor e um E, sendo que a fonte de tensão, no instante inicial, já parte de um valor diferente de zero. A gente não consegue trabalhar com isso sem usar cálculo diferencial, que é uma coisa que nós não vamos fazer. Eu já vou dar o resultado para vocês, tá certo? Por exemplo, o primeiro resultado que eu vou dar a vocês, mas vocês podem simular no P5, vocês vão ver que dá isso mesmo. É a forma de onda da corrente. Mas antes de mostrar a forma de onda da corrente, eu vou dar nome aos bois. Ó. Esse instante aqui, ó, que eu escolhi arbitrariamente, ele é representado pela letra grega alfa. Alfa, para nós, significa ângulo de disparo do tiristor, ou ângulo de início de condução do tiristor. Então, eu estou aceitando, estou afirmando, e vocês vão aceitar, eu também vou aceitar, que a partir daquela hora tem uma corrente, e aquela corrente não é senoidal, por quê? Porque ela não é composta só por uma senoide. Não é contínua porque também não é composta só por uma tensão contínua. Ela tem uma forma complexa porque ela é resultante de tudo isso aqui. Ó. Fonte CC, fonte CA, indutor, resistor, e vai por aí. Tá certo? Na realidade, o formato dela é esse vermelho aqui. Ó. Essa onda que eu desenhei assim,
Mas, em termos de ser um esboço, porque é difícil definir exatamente a forma dela, né? Mas, pela experiência, por ter feito várias vezes, né, eu sei que a forma de onda é essa. Para vocês desenharem uma forma dessa, vocês têm que plotar um gráfico, tem que ter equação dela, né? Normalmente, sem dela uma equação muito complicada, ou você usa um simulador ou uma calculadora programável, ou calcula ponto a ponto e vai ficar um ano calculando. Lógico, não é recomendado. De qualquer forma, veja bem, de ômega-t igual a zero até ômega-t igual a esse ponto aqui, não tinha corrente. Veja bem, o plano cartesiano amarelo é para corrente. Então, se eu estou no zero aqui, ó, se ela é zero, eu tenho que percorrer ele aqui. Ó, aqui. Aí entra em condução o tiristor e a corrente passa a aumentar segundo uma expressão matemática específica, deduzida a partir de uma expressão que tem esses elementos que eu falei aqui, a fonte CA, fonte CC, R e L. Tá certo? E vai aumentando, né? Na realidade, o que está acontecendo fisicamente? À medida que essa corrente está aumentando, ela está carregando magneticamente o indutor, porque à medida que a corrente aumenta numa malha que tem um indutor, a energia elétrica ela fica convertida em energia magnética em volta do indutor, menos a que é dissipada em calor no elemento resistível, lógico, né? De qualquer forma, o campo magnético no indutor vai aumentando, até um ponto que depois eu explico melhor, que é esse aqui, né? A partir daí, o que vai acontecer? O indutor vai devolver aquela energia para o circuito, aí a corrente vai diminuindo. Por quê? Porque o fluxo de energia agora é o contrário, a corrente inverte, né? A variação do fluxo fica invertida, né? E a corrente diminuindo, né? Vai produzir uma tensão inversa no tiristor, aí entra o efeito de manutenção da corrente, né, que a gente sabe que acontece em circuito indutivo, quando a gente lembra da lei de Lenz, né, depois eu falo mais sobre isso para ficar mais claro, mas de qualquer forma, a partir daqui a corrente vai diminuindo, né, até que chega nesse ponto aqui, ó, ela chega no zero de novo. Quando ela chega no zero, toda a energia que o indutor absorveu quando a corrente estava aumentando, ele terá devolvido a partir desse ponto que ela vai diminuindo, até chegar aqui. Ó. Nesse ponto, não tem mais energia armazenada no indutor e a corrente chega no zero. Aí o tiristor corta. Por quê? O tiristor ele tem uma característica chamada corrente de manutenção. O que é corrente de manutenção do tiristor? O tiristor, quando dispara, ele fica travado. Eu posso até desligar o gatilho dele, que ele continua travado. É uma característica física dele. Só que para ele ficar travado, sem a corrente de gatilho, a corrente de anodo dele tem que ser suficiente para manter um processo de realimentação interna dele e garantir esse travamento dele. E esse travamento dele se desfaz a partir da hora que eu reduzo a corrente até um valor tão baixo que não tem condição de sustentar a condução dele. Aí ele corta. Para isso acontecer, a corrente tem que ser inferior a um valor mínimo suficiente para manter a condução. Isso é chamado de corrente de manutenção. Idealmente, aquela corrente é zero. Por quê? Porque você quer um componente, né, que só vai cortar se você reduzir a corrente até zero. Ou, em outras palavras, você tem um componente que fica travado independente da corrente que estiver circulando. Não é a corrente que vai mantê-lo, mas isso é uma situação ideal. Na prática, você precisa dessa corrente. Para vocês terem uma ideia, se a gente estivesse na forma presencial, vocês teriam feito lá no laboratório uma experiência para medir essa corrente. Os tiristores que nós usamos lá, essa corrente está na faixa de 3 miliamperes. Quer dizer, um tiristor cuja corrente nominal é 15 amperes, que é o nosso lá, ele se mantém conduzindo retido pela corrente, desde que ela seja maior que 3 miliamperes. Entendeu? Há uma diferença muito grande, pensa bem. Quando eu tenho um componente que dispara e pode circular corrente até 15 amperes e fica sustentado por uma corrente que até 3 miliamperes, é um componente que fica eu posso dizer que ele fica travado ou sustentado a condução dele para qualquer valor de corrente, porque 3 miliamperes é irrelevante. Entendeu? Então, nesse caso aqui, ó,
Na realidade, quando essa corrente, voltando a figura aqui, quando ela chega a 3 miliamperes, quer dizer, lá, 3 miliamperes ela fica, mas 2,99 ela não fica mais, ele corta. Como é um valor desprezível, eu posso considerar zero. Então, dizer que quando a corrente chega no zero, o tiristor corta. Destrava, e quando o tiristor corta, ele abre uma chave aberta, é como se tivesse chegado lá no interruptor e abriu o interruptor, aí o circuito abre de novo. E ponto final. Aí, para disparar de novo, tem que ser lá no ciclo seguinte, eu aplicar um novo pulso e assim sucessivamente. É dessa forma que funciona a célula retificadora básica. Esse ponto que a corrente chega no zero, que corta o tiristor, que eu estou marcando aqui, ó, esse ângulo, né, no qual, definido pelo instante que a corrente chega no zero, nós utilizamos a letra grega beta. Beta significa ângulo de extinção, ângulo que a corrente deixa de circular no circuito. E o período que ela fica circulando é pela letra grega gama, alfa, beta e gama. Alfa disparo, corte, beta, e o período que ele fica conduzindo é gama. Aí a gente pode chegar à conclusão, na aula que vem eu continuo, porque pelo que eu vi já está chegando ao final, né? Quase chegando, né, gente? Nós vamos definir. O que essas setas estão indicando para a gente? Olha aqui, ó. Veja bem, quando o tiristor dispara, o que acontece? Ele vira um curto e a tensão da fonte fica na saída, que é essa preta aqui. Então, considerando um tiristor conduzindo, né, e que a tensão desse ponto onde eu estou com a setinha do mouse aqui em relação a essa parte de baixo, é a tensão da fonte alternada, né, e que essa tensão alternada vai ficar dividida em 3 quedas de tensão: a tensão no indutor, a tensão no resistor e a tensão no E. Outra forma de dizer, se eu somar a tensão de E com a tensão no resistor, com a tensão no indutor, eu tenho a tensão instantânea da rede, que é a onda preta. Por isso que eu coloquei essas 3 setas aqui, ó. Essa primeira seta, você aqui tem o comprimento ou altura equivalente ao valor do E. Tá vendo? Então, ela representa o E. Essa outra aqui, ó, ela tá definida pelo valor instantâneo da corrente. Mas um valor instantâneo da corrente vezes um elemento resistivo é um valor de tensão sobre o resistor. Lei de Ohm, né? Ele é um componente linear, portanto, a tensão sobre os terminais dele é o valor dele vezes a corrente. E o valor instantâneo dessa corrente estando aqui, né, e eu fazendo a conversão e dizer que esse valor da corrente vezes a constante R é o valor da tensão, eu posso dizer que essa seta estará representando aqui o valor da tensão R, se eu estiver considerando o plano cartesiano preto. Por isso que eu coloquei o plano cartesiano amarelo nessa posição. Bem, a tensão E mais a tensão R, para atingir o valor da tensão da fonte, só falta a queda de tensão no indutor, né? Eu tenho E, VR mais VL igual a tensão da fonte alternada. Então, essa outra seta aqui, ó, ela vai representar a tensão no indutor. Então, veja bem, tensão E, mais a tensão no resistor, mais a tensão no L, que eu chamo de VL, vai indicar o valor instantâneo da tensão da fonte. Por quê? Porque o tiristor está conduzindo e ali está o valor da tensão da fonte. Tá certo? Mas, quando o tempo vai passando, vai chegar uma hora que a linha vermelha da corrente, ela cruza a preta. O que tem aqui em termos de valores? Olha, o E continua ali, o VR continua, que é esse valor. Sumiu, é o L, cara. Cadê o L? O L vai diminuindo, né, à medida que essa senoide vai diminuindo, até chegar no zero. Naquele momento não tem tensão no indutor, mas antes tem, e ela é positiva. Positivo em cima, negativo embaixo, aqui também é positivo e negativo embaixo, e aqui embaixo o E é positivo e negativo. Todos têm a mesma polaridade, por isso que são somados, é somativa. Agora, veja bem, da hora que o tiristor disparou até a hora que a tensão do indutor chegou no zero,
eu tive um acréscimo de corrente e eu tive uma tensão positiva no indutor. Olha só para o indutor, se você tem uma tensão positiva, uma corrente circulando num sentido, que eu vou chamar de positivo, você tem uma energia, uma quantidade de energia que a gente chama de positiva, isto é, a fonte alternada está aplicando energia ao indutor. Agora, o tempo passando, né, a tensão no indutor vai diminuir, vai mudar de polaridade. Por quê? Porque eu tenho que somar o E com o VR, que ainda é positivo, com alguma coisa de L e dar um valor preto aqui, da onda preta aqui, ó, que é menor do que esse valor instantâneo aqui, ó. Então, a gente pode concluir que, a partir desse ponto, a tensão do indutor inverte de polaridade. E ele invertendo de polaridade, mas a corrente continua no mesmo sentido, a corrente não inverte de sentido aqui, mesmo porque o tiristor não deixa ela inverter de sentido, ou se fosse um diodo, não deixaria. Bem, a corrente continua, digamos, positiva, mas a tensão é negativa, logo a potência é negativa. Potência negativa significa simplesmente que o indutor está devolvendo energia para o circuito. Só isso. E vai devolvendo até ela acabar. Quando então o tiristor vai cortar. Tá certo? Para fechar isso, o próximo gráfico que nós vamos mostrar é esse azul aqui, ó. É a forma de onda de tensão que aparece na saída. É o VO. Por quê? Vamos ver. De 0, ômega t igual a 0 graus, até esse ponto aqui, que é o alfa, o tiristor estava cortado. Se o tiristor estava cortado, aqui estava aberto. Se estava aberto, o E estava aqui, quietinho no seu lado, aqui, e do lado de lá é outra coisa. Que outra coisa? A tensão que vai aparecer aqui entre esse ponto e esse é a fonte E. Por quê? Porque não tendo corrente, não tem queda de tensão no R nem no indutor, a tensão que vai aparecer aqui, ó, é a própria tensão E. Por isso que aparece essa onda aqui, ó. Tensão contínua. O eixo aqui, gente, o plano cartesiano para a linha azul é o plano cartesiano preto, o primeiro plano. Então, esse valor aqui, ó, é uma tensão positiva que fica lá na saída. Aí, pimba, o tiristor dispara, vira um curto. A tensão que era E, agora passa a ser a tensão preta, a tensão da fonte, porque ele transporta ela para cá. Ó. E vai ser essa tensão enquanto ele estiver conduzindo. Ele vai estar conduzindo aqui, conduzindo. Quando chega aqui, a corrente chegou no zero, o tiristor cortou, como já vimos. Ele cortou, a saída volta a ser E de novo. Aí chega o final do período. O próximo período e os outros seguintes repetem a mesma situação. Tá certo? Eu não desenhei a onda azul aqui, não. Eu usei essa segunda senoide aqui para mostrar uma outra coisa. Essa área aí, ó. Essa aí é a área abaixo da curva da tensão na carga. Eu coloquei ela aqui para identificar a área que a gente utiliza para calcular o valor médio da tensão na carga. Mas é um assunto da próxima aula. Tá certo? Tá entendido, senhores? Alguma pergunta? Vou deixar aqui para ver se vocês estão dormindo ou acordados. E aí, senhores? Qualquer pergunta será bem-vinda. Ô, Wanderson, você está aí hoje, hein, rapaz? Finalmente, hein? Prazer em te conhecer. Prazer. Seja bem-vindo. Obrigado. E aí, alguma pergunta, gente? Aí vocês vão fazer o seguinte, dá uma lidinha lá no iniciozinho da apostila, porque isso que eu falei aqui com vocês está lá escrito, repetidamente falado lá, tá? Além do mais, eu vou gravar essa aula, né? E deixar disponível para vocês assistirem, tá certo? Você vai passar exercícios também? Vamos passar exercícios também, só que os exercícios serão exercícios práticos, né? Exercício de cálculo. Na aula que vem eu já vou passar. Por enquanto ainda não dá para passar, porque a gente não viu matéria suficiente, né? Ah, tá, entendi. Agora, a avaliação, Wanderson, vai ser feita em forma de questionário, sabe? Eu vou elaborar X questionário durante o semestre, cada questionário vai valer 100%.
Não, já passei a nota dele. Já passei na primeira aula, eu passei para vocês, desculpe. Cada questionário vale tanto, tá? Então, eu vou... Acho que o primeiro vale 20, o segundo 20, se não me engano, depois 3,20, o quarto, não sei, não lembro de cor, não, mas já está registrado. Então, cada questionário vai valer um tanto, e ele vai ficar disponível para vocês no Moodle. Vocês vão ter, na época, eu aviso vocês, aí o Moodle também manda o aviso para vocês. Vocês vão entrar no dia tal para resolver esse questionário. Só isso. As avaliações desse semestre eram bem simples. Todos os materiais estão no Moodle? O material vai estar todo no Moodle, tá? Ok. E livro de material de consulta é tudo lá também, né? O material de consulta já saiu o material de consulta, tá, Wanderson? O primeiro é o capítulo 1 das 2 últimas aulas. As 2 últimas aulas foi, digamos assim, um resumo do que está lá na apostila. Eu gostaria que vocês lessem até a página 18, que o assunto está até na página 18. O resto lá, tem mais umas 40 páginas, que são extras lá, que vocês... Está lá, assim, para ilustrar, para ver mais coisas importantes, mas que não está no nosso programa e a gente não vai cobrar nada. Agora, o outro material é a apostila de retificadores. Essa apostila, eu já coloquei lá no Moodle, e já saiu uma versão dela para o ano todo, e uma versão só para essas 2 primeiras aulas. Que é a mesma coisa, eu peguei a apostila e cortei o final, deixei só o iniciozinho e fiz alguns cortezinhos lá, para a gente ficar só no contexto. E vou continuar fazendo isso, entendeu? Até o final do semestre. Eventualmente, eu vou soltando outras apostilas, por exemplo, mas que eu não vou dar o assunto, não. Por exemplo, sobre tiristor, se vocês quiserem, eu posso colocar uma apostila sobre tiristor lá, com toda a teoria dos tiristores. Nós vamos fazer cálculos de valores médios, valores eficazes. Se vocês acharem que vale a pena, eu posso colocar uma apostilazinha sobre cálculos de valores médios eficazes. Mas vocês têm que falar o seguinte, olha, põe lá que eu vou ler. Porque não adianta, semestre passado eu coloquei, mas ninguém leu. Foi bobagem eu ter colocado a apostila lá. E o pessoal comentou que não tinha tempo. Então, tudo bem, então não vale nem a pena colocar, né? Mas se quiserem, falam, não, eu vou ler, aí eu coloco. Tem ainda uma apostila sobre circuitos de comando, que o raciocínio é o mesmo. Se vocês forem ler, eu coloco também. Isso a gente vai combinando à medida que o tempo for passando. Eu vou parar a gravação. Está parada.